Bem, hoje nós vamos falar sobre o uso de conectivos na redação. Expressões que vamos usar para a introdução, para o desenvolvimento, para a conclusão, para apresentar ideias, para fazer oposição de ideias, adição de informações. Então, vamos estudar conectivos hoje, ok? Eu vou apresentar minha tela para vocês. Vocês verão em alguns instantes. Nós vamos analisar alguns tipos de conectivos. Esse artigo muito interessante foi feito pela Roberta Rinaldi, também é professora de língua portuguesa. Ela fez uma lista completa assim, né? Ela apresentou os tipos de conectivos que podemos usar em uma redação. Não apresentou todos que existem em cada tipo, porque senão isso aqui não viraria um artigo, viraria um livro. Né? Mas fez um excelente trabalho. E nós vamos analisar o uso desses conectivos com a nossa redação, aquela redação modelo que eu fiz nas aulas de introdução, desenvolvimento e conclusão, o trabalho na construção da dignidade humana. Vamos analisar nessa redação o uso de algumas dessas expressões. Bom, primeiro, nós temos aqui um conectivo, eu vou passar para vocês, se vocês quiserem depois analisar, salvem aí por gentileza. Primeiro nós temos ideia de soma. Então, somar ideias. E, mais, nem, também, não só, mas também, assim como, como também, ademais, outro sim, além disso, em adição. Exemplo aqui, ó. É importante não só a sua presença neste evento, como também a do seu colega de trabalho. Fiz uma adição. Sua presença do seu colega. Temos expressões para conclusão. Ah, essa daqui é importante, hein? Essa categoria de conectivos é importante. Veja o seguinte. Expressões que podemos usar na conclusão. Logo, portanto, então, assim, enfim, por isso, por conseguinte, de modo que, dessa forma, em resumo, em síntese, assim sendo. Vamos ver na nossa conclusão? O trabalho na construção da dignidade humana. Conclusão, ó. Portanto, cabe ao governo federal instituir um novo órgão fiscalizatório para os postos de trabalho, sobretudo os que estão em zonas rurais, além de criar um novo sistema de contratações que forneça dados online. Dessa forma, o governo poderá identificar trabalhos em condições precárias e diferenças salariais, tomando medidas mais rígidas contra os empresários que descumprirem as normas e leis constitucionais referentes ao trabalho. Tá aí, ó, conclusão. A conclusão, pessoal, tem que ser uma das partes mais fortes da sua redação. Não dá para concluir em 3 linhas. Isso é impossível. Tá? Nós, inclusive, gastamos mais linhas na conclusão do que na introdução da redação. Tá? Isso naturalmente ocorre. Portanto, estou usando aqui, ó, poderia usar qualquer um dos outros. Logo, cabe ao governo federal. Então, cabe ao governo federal. Assim, cabe ao governo federal. De modo que cabe ao governo federal. Assim sendo. Entenderam? Isso porque
observem que aqui embaixo eu estou usando outra expressão conclusiva. Nós usamos expressões conclusivas, portanto, sendo assim, por isso, enfim, dessa forma. Nós não usamos só no parágrafo da conclusão. E não usamos só uma vez. Usamos mais vezes. Ó, eu usei aqui, usei aqui. Na introdução, poderia ter usado no posicionamento. Portanto, tais eventos, tais eventos ainda ocorrem na sociedade contemporânea. Portanto, merecem atenção. Poderia usar. Tais eventos ainda ocorrem na sociedade contemporânea e, dessa forma, merecem atenção. Por isso, merecem atenção. Assim, merecem atenção. Logo, merecem atenção. Então, assim, expressões conclusivas podem ser utilizadas até na introdução, aqui no nosso posicionamento. Podem ser utilizadas em outros momentos, aqui no meu desenvolvimento. Não lembro ao certo se eu utilizei, mas podemos colocar sim. Ó, eu não usei, mas poderia, sem problema algum, tá? Então, nessa redação, nós usamos 3 expressões conclusivas, que eu estou identificando aqui. E, para variar, é importante que tenhamos uma lista em mente. Grave pelo menos umas 3 ou 4, tá? Logo, portanto, assim, dessa forma, de modo que, assim sendo, tá? Exemplo aqui, ó. Em resumo, podemos notar o aumento da taxa de suicídio devido aos dados apresentados. Só eu vou voltar a isso aqui. Eu gostaria de indicar que vocês entrassem no meu canal no YouTube e assistissem novamente a videoaula sobre conclusão. Quem tem alguma dúvida, não, eu não sei o que fazer na conclusão, vai lá e dá uma olhada, por gentileza. Eu vi que alguns ainda estão perdidos sobre o que colocar dentro da conclusão. Né? Quando só precisamos colocar 3 informações. Essa é a informação em negrito, eu estou especificando quem é que vai colocar a minha proposta para resolver o problema em prática. Quem é que vai colocar minha proposta em prática? Quem é que vai fazer isso que eu estou propondo? O governo federal. Então, primeiro é quem executa. Segundo, qual a sua proposta? Instituir um novo órgão fiscalizatório para os postos de trabalho. Poderia dizer que cabe à iniciativa privada instituir órgãos fiscalizatórios para seus postos de trabalho. Poderia ter feito também, ao invés de governo federal. Ok? E eu apresento quem coloca a minha proposta em prática, apresento qual é a minha proposta sem dar rodeios. Entendeu? Eu não apresento nenhuma informação nova na conclusão. Eu não vou contar nenhuma historinha, eu não vou apresentar nenhum argumento novo, não vou apresentar nenhuma informação nova, nenhum dado novo, nada disso. Quem executa, o que vai executar e como vai executar. Ok? Dessa forma, o governo poderá identificar trabalhos em condições precárias e diferenças salariais, tomando medidas mais rígidas contra os empresários que descumprirem as normas e leis constitucionais referentes ao trabalho. Bom, tenho 3 partes importantes dentro da conclusão. Eu vou enviar esse arquivo para vocês também. Bom, aqui eu coloquei portanto. Vamos deixar como estava. Ideias de contraposição. Ou seja, quando nós fazemos ideias, faço oposição de ideias, né, dentro de uma redação. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, senão, embora, ainda que, embora que, mesmo quando, apesar de que, se bem que, não obstante. Então, é dever do Estado garantir o direito à saúde pública de qualidade, mesmo quando
mesmo quando ele tem negado seu papel em proporcionar tal direito, por exemplo. Vamos ver outros exemplos aqui. A aprovação da Lei Maria da Penha foi um grande avanço, porém, ela não surtiu todos os efeitos esperados. Tiago conseguiu tirar uma nota muito boa na prova, entretanto, não foi o suficiente para atingir a média em matemática. Então, olha, expressões que fazem contraposição de ideias. Tá? Vamos à quarta. Ideia de alternância. Ou, ora, ora, já, já, não, nem, quer, quer, seja, seja, talvez, talvez. Joana não conseguiu estudar para a prova, nem fez o trabalho para hoje. Ora ele se prepara para a apresentação, ora ele estuda para a prova. Ora o governo diz em defender os brasileiros, ora o governo diz em participar, em compartilhar os anseios norte-americanos. Então posso usar ora, ora, não, nem, ou, que fazem alternância de ideias. Ideia de comparação. Que, do que, mais que, menos que, tão, como, tão, quanto. Então, desenvolver a capacidade de pensamento exige tanto esforço quanto exercitar-se fisicamente. Então, tanto quanto. Ok? Tem outros. Eu gosto muito desse aqui. Menos que, mais que, do que, tão como, tal qual, da mesma forma, da mesma maneira, igualmente, bem como. Outros exemplos. Aquele garoto é mais estudioso do que o restante dos alunos. Comparativo. Da mesma forma que Lucas não teve tempo de ler os livros, Maria também não teve. Ok? Então, são ideias de comparação. Ideias de explicação. Pois, porque, que, por quanto, por isso, assim, visto que, já que, por conseguinte, por causa de, em virtude de tal forma que. Poderíamos usar para explicar qualquer tema aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só. Explicação. Ó. Homens e mulheres sujeitam-se a qualquer tipo de função, mesmo que, para isso, ganhem salários injustos e cumpram cargas excessivas de trabalho. De tal forma que, ó, por conseguinte, ferem os direitos do trabalhador. Ok? Ó, já vimos esses exemplos. Ideia de conformidade. Conforme, como, segundo, consoante, de acordo com, de conformidade com. Quer ver onde nós utilizamos? Olha aqui, ó. No desenvolvimento, estou apresentando meus argumentos. Segundo a revista americana Forbes, poderia usar qualquer um desses outros conectivos que expressam conformidade. Então, segundo, de acordo com a revista americana Forbes, conforme a revista americana Forbes, consoante a revista americana Forbes, ok? Você poderia colocar qualquer um desses aqui. De acordo com, para vocês terem uma visualização melhor. Vamos ver aqui. Ideias de condição. Se, caso, desde que, contanto que, exceto se, salvo se, a menos que, a não ser que. Então, poderia colocar. Poderia ser uma expressão para o finalzinho da minha conclusão. A menos que, condição, a menos que o governo tome tais providências, o problema dado não será resolvido tão cedo. Não será resolvido tão logo. Okay? É uma frase que nós poderíamos colocar ó, no final da conclusão. A menos
a menos que. Aí aqui no tracejado você põe quem executa, tá? Quem executa. A menos que o agente que executa apresentar tais propostas, o problema não será resolvido tão logo, tão cedo, a menos que o governo federal apresente tais propostas, o problema não será resolvido tão logo. A menos que, a não ser que, contanto que, tem essas ideias. Ideia de proporção, à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos. Então, se eu digo, por exemplo, aqui, ó, ah, olha aqui o outro de acordo com. Nós vamos lá em cima. Ainda escravidão no Brasil. Ah, olha só. Poderíamos dizer assim, ó. É, de acordo com a revista americana Forbes, um chefe de cozinha ganha 28,1% a mais que uma chefe de cozinha que desempenha a mesma função. Mulheres que desejam ter seu próprio restaurante e ingressar na carreira deparam-se com essa realidade à medida que, à proporção que, ao passo que os homens não participam de tal desigualdade. Poderia ser colocado. Quanto mais, à medida que a ideia de finalidade, a fim de que, para que, com o fito de, eu vou explicar onde nós vamos colocar isso aqui. Ao propósito, com o objetivo de, com a intenção de. Na conclusão, ideia de finalidade. Portanto, nós vimos lá em cima, né? Logo, cabe ao governo federal instituir um novo órgão fiscalizatório para os postos de trabalho, sobretudo os que estão em zonas rurais, além de criar um novo sistema de contratações que forneça dados online. Dessa forma, o governo poderá identificar trabalhos em condições precárias e diferenças salariais, a fim de que, aí posso usar a ideia de finalidade, ó, a fim de que, para que, com o fito de, com a finalidade de, ao propósito de, com o objetivo de, com a intenção de, ó, identificar trabalhos em condições precárias e diferenças salariais, a fim de que tome, ou eu posso colocar a fim de que possa tomar medidas mais rígidas, possa implementar, tomar, criar, executar, enfim. Dessa forma, o governo poderá identificar trabalhos em condições precárias e diferenças salariais, a fim de que, para que, com o fito de, com a finalidade de, ao propósito, com o objetivo de, poderia ter colocado qualquer um dessas aqui embaixo. Estamos chegando perto do fim. Ideia de exemplificação. Isto é, por exemplo, exemplificando, tal como, em outras palavras, eu gosto muito de isto é e ou seja. Não sei se eu usei aqui nessa redação também. Mas podemos usar principalmente para definir termos. Eu acredito que eu não usei aqui, mas poderíamos ter usado em qualquer lugar para dar exemplificação. Por exemplo, aqui, ó,
em vista dos direitos garantidos pela Constituição e pela CLT. Isto é, o Código de Leis Trabalhistas. Eu estou usando para exemplificar. Ou seja, isto é, em outras palavras, por exemplo, sem problema. Uso para exemplificação de algo, para não ficar repetindo, por exemplo, toda vez. Repetição de palavras é desconto de nota. Ideia de dúvida. Talvez, porventura, provavelmente, possivelmente, quiçá. É provável, é possível, porventura, quem sabe. E aí poderíamos, nessa expressão de dúvidas, poderíamos colocar em inúmeros lugares, tá, pessoal? Só para trazer a ideia de dúvida, poderia, tais eventos ainda ocorrem na sociedade contemporânea e é possível que sejam solucionadas com um pouco de atenção. É possível, é provável. Poderia ter usado na conclusão também. Poderia dizer aqui na conclusão que dessa forma o governo poderá identificar, aqui embaixo, nessa última frase, provavelmente ou possivelmente é provável que quando o governo apresentar tais propostas, o problema será resolvido. Poderia colocar uma frase final na minha conclusão, mais positiva. Bom, outro exemplo. Ideia de certeza. Por certo, certamente, realmente, seguramente, efetivamente, incontestavelmente, inquestionavelmente, de certo. Poderia usar aqui, ó. Tais eventos ainda ocorrem na sociedade contemporânea e, efetivamente, ou sem dúvidas, ou de certo, e certamente, percebem aí, ó, então são expressões que trazem certeza. Tais eventos ainda ocorrem na sociedade contemporânea e certamente merecem atenção. Vem aí a ideia? Negação. Nunca, jamais, tampouco, de modo algum, de jeito nenhum, em hipótese alguma. Já falei com vocês sobre a ideia de usar isso em uma redação dissertativa argumentativa. O artigo da Roberta Rinaldi apresenta conectivos, de modo geral. Não é um artigo que ensina ao desenvolvimento da redação, o uso de conectivos especificamente dentro de uma redação. Porque redação padrão Enem, porque não podemos generalizar dessa forma, já falamos sobre isso. Tá? Mas poderíamos usar tão pouco, de jeito nenhum, de modo algum, tão pouco. Seria algumas ideias. Ideia de ordem, frequência ou sucessão. Primeiramente, ultimamente, antes, depois, logo depois, frequentemente. Olha só, a princípio, imediatamente, posteriormente, ocasionalmente. Então, poderíamos dizer, observa-se que, em vista da taxa exorbitante de desemprego no Brasil, poderia colocar aqui, ó. A princípio, observa-se que a taxa exorbitante de desemprego no Brasil, uma oportunidade para mim. A princípio, observa-se que com
a taxa exorbitante de desemprego no Brasil, uma oportunidade de trabalho é imperdível, mesmo que as condições oferecidas sejam inadequadas. Tá? Então, ideias de ordem, frequência, sucessão. 16. Ideia de surpresa. Subitamente, de repente, de súbito, inesperadamente, imprevistamente, surpreendentemente. Ideias de reformulação. Em outras palavras, mais precisamente, ou melhor, dito de outro modo, em outros termos, quer dizer mais corretamente. Mulheres que desejam ter seu próprio restaurante e ingressar na carreira deparam-se com essa realidade e sujeitam-se a ela em busca de novas oportunidades. Em outras palavras, em outras palavras, então, ó, em outras palavras, estou utilizando aqui reformulação. Há muitas mulheres que aceitam ingressar de qualquer modo na carreira, pois já aceitaram a desigualdade. Então, é uma forma. Ideias de resumo. Por último, em síntese, em suma, em resumo, enfim, portanto, dessa forma, dessa maneira, desse modo, assim sendo resumido. Então, se eu apresento assim, a corrupção impactou o Brasil de inúmeras formas nos últimos 50 anos. Em suma, ou em resumo, com os últimos 4 escândalos de corrupção, Petrolão, o Mensalão, a Lava Jato e tem tantos esquemas de corrupção que eu já nem lembro mais. Queria esquecer. Mas poderíamos colocar. Então, o Brasil sofreu com inúmeros esquemas de corrupção nos últimos 50 anos. Em resumo, em suma, em síntese, resumindo, desse modo, podemos apresentar 3 exemplos: o Mensalão, o Petrolão, a Lava Jato. Assim, muitas. CPI dos Correios, CPI de Furnas, ixi, vai embora, a lista não acaba. Enfim, é uma forma. Então, pessoal, eu reforço a ideia de que é importante enriquecer o vocabulário com essas expressões. Vocês não precisam gravar todas. Naturalmente, se cada um aqui tem 4, 5 opções, nós vimos aqui mais de 70, 80. Você não precisa gravar todas, mas grave uma ou outra que amplie o seu vocabulário, para você não usar a mesma palavra sempre. Repetição de palavras configura decréscimo de nota. Então, se você repete, por exemplo, sociedade brasileira. Tem pessoas que, quando querem falar do nosso país, repetem a expressão sociedade brasileira inúmeras vezes. Por isso, na sociedade brasileira, a sociedade brasileira precisa compreender, ainda há na sociedade brasileira. É visto que na sociedade brasileira variem. Ao invés de sociedade brasileira, coloque sociedade brasileira, Brasil. E tem outros termos, nação brasileira, na sociedade contemporânea. Ah, nos núcleos, tem uma expressão muito interessante que eu li aqui uma redação de uma aluna do 3º ano. Nos núcleos sociais da cidadania brasileira, é perceptível, olha a expressão, nos núcleos sociais dos cidadãos brasileiros, é perceptível. Então, é uma outra forma de dizer na sociedade brasileira. Então, varia em termos. Repetir a mesma palavra.
mas. Tem gente que usa a palavra mas inúmeras vezes. Então, varie. Mas, entretanto, contudo, no entanto, senão, embora, ainda que, mesmo quando. Olha quantas. Né? Então, enriqueçam o vocabulário de vocês com algumas. Nessa revisão que vocês vão fazer da redação de vocês, eu sugiro que vocês procurem não só erros ortográficos, de concordância, de regência, mas também procurem. Vocês repetiram palavras muitas vezes? Por exemplo, fazemos uma redação sobre racismo. Só por isso quer dizer que eu posso repetir a palavra racismo 5, 10, 15 vezes? Não. Então, preconceito racial, racismo. Ah, tem um termo interessante que a Laura usou. Laura, me ajuda aí. Foi um termo que você usou na sua conclusão. Deixa eu ver se eu lembro. Desconstrução da imagem estereotipada das minorias. Então tá aí, ó. É a mesma coisa que o preconceito com as minorias. Né? Desconstruir a visão, a imagem estereotipada. Então é isso. Eu espero que vocês possam encontrar outros termos, enriquecer o vocabulário, e essa será uma fase muito importante, fundamental, para elevar a qualidade das redações de vocês. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, comentem aí.